Olá pessoal, tudo certo? No Minuto DAP de hoje você vai acompanhar os principais destaques da semana da imprensa e nos canais oficiais do escritório. Tem alerta sobre golpe com chave Pix na restituição do imposto de renda, em matéria publicada pelo portal Notícia Planalto, com análise do Dr. Bruno Medeiros Durão. Tem também a repercussão da Selic a 14,75% ao ano, em artigo do blog Bruno Medeiros Durão, com leitura do advogado tributarista Bruno Medeiros Durão. Você vai ver ainda a matéria publicada no portal da DAP Advocacia sobre a liquidação do Banco Pleno e o início do pagamento das garantias pelo FGC. Outro destaque é a repercussão das mais de 260 vagas de emprego abertas pelo escritório da Barra da Tijuca, com publicações em O Dia, Meia Hora, no blog do Edmilson Ávila, no G1 e no RJ1. E tem mais, vamos falar sobre os impactos da transição do CBS e IBS na rotina dos custos das empresas. Está começando mais um Minuto DAP, você vai acompanhar agora os destaques dessa edição. Uma das pautas que mais chamou a atenção nessa semana foi o alerta para golpes envolvendo a chave Pix na restituição do imposto de renda de 2026. O tema foi destaque no portal Notícia do Planalto, com a participação do Dr. Bruno Medeiros Durão, que alerta o risco de desvio de valores quando há fraudes no cadastro ou no uso indevido da chave Pix vinculada no CPF do contribuinte. Em um período de maior movimentação da Receita Federal, o sinal de alerta precisa ser redobrado. Outro assunto de grande repercussão foi a Selic em 14,75% ao ano. O tema foi analisado no blog Bruno Medeiros Durão, em conteúdo assinado com a visão do advogado tributarista Bruno Durão, que avalia se a redução dos juros representa um alívio real ou apenas um fôlego temporário para as empresas e contribuintes. A discussão envolve crédito, custo operacional, organização financeira e cautela em um dos cenários que ainda exige muita atenção. No portal da DAP Advocacia, falamos sobre a liquidação do Banco Pleno e o início do pagamento de garantias pelo Fundo Garantidor de Crédito. A matéria explica quem pode pedir a garantia e como funciona o procedimento, tanto para pessoas físicas quanto para empresas. É um tema de interesse direto para credores, investidores e para quem precisa entender os reflexos jurídicos e financeiros desse tipo de medida. Na área de empregabilidade, o escritório também ganhou destaque na imprensa, com a divulgação de mais de 260 vagas de emprego no escritório da Barra da Tijuca. A pauta saiu no jornal O Dia, teve repercussão na editoria geral de vagas do portal, ganhou espaço no Meia Hora e também no blog de classificados do Edmilson Ávila, no G1. A repercussão reforça um momento de expansão do escritório. Estamos ao rumo a 1.000 colaboradores. A reforma tributária segue avançando como um dos temas mais importantes para o setor produtivo. O portal à tarde publicou a matéria sobre como a transição do CBS e IBS já começa a alterar a rotina e os custos das empresas no Brasil. A análise traz a visão do advogado tributarista Adriano de Almeida, que aponta impactos operacionais revisados de processo e a necessidade de adaptação desde já. Mais do que um debate técnico, a reforma já começa a afetar o dia a dia das empresas. E olha quem chegou, o nosso mascotinho, Dr. Bruninho. Tá curioso, né? É a hora do Fala aí, Doutor, um espaço criado para explicar de forma simples e direta temas jurídicos que fazem parte do nosso dia a dia. No episódio de hoje, o assunto é juros abusivos, precatórios e direito de trânsito. E quem mostra pra gente é o jornalista André Arruda. Olá, sou Bruno Durão. Estou aqui para apresentar esse novo quadro do Minuto DAP. Fala aí, doutor. Se lembrando, foco, intensidade e resiliência. É igual a sucesso. Equipe DAP! Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Fala aí, Doutor. Hoje o papo é sobre juros abusivos, precatório e direito de trânsito, com explicações claras e sem complicação, levando em consideração informação de qualidade ao escritório. Muita gente acaba entrando em uma dívida sem perceber que por trás daquele contrato podem existir cobranças exageradas, parcelas desproporcionais e encargos que pesam muito mais do que deveriam. É aí que entra o debate sobre juros abusivos, um tema que atinge consumidores e empresas, que a dívida chega a um nível mais sério. Também aparecem expressões como execução de título e ação unitárias, que são caminhos usados na justiça para cobrar valores devidos. Estou com a gerente de juros abusivos, Elza Gianni. Elza, você entrou aqui na empresa muito cedo, seu primeiro emprego de carteira assinada, e qual é a sensação de alçar novos voos aqui dentro? Seu primeiro voo, né, na verdade. Sim. Oi, DAP, tudo jóia? Eu quem sou a Elza, eu entrei aqui com 18 anos de idade.
É uma trajetória muito nova, me sinto muito privilegiada, né? Então, ter o primeiro contato com o mercado de trabalho, eu entrei uma menina, tudo que eu aprendi, desenvolvi foi aqui dentro, desde comunicação, aprender a me impor, entender melhor sobre o produto, de tamanho privilégio de me desenvolver, saber lidar sob pressão, ter um posicionamento, ter um senso crítico. Então, foi algo muito novo no qual eu me orgulho muito. E a gente veio do outro prédio, né, do Blue Chip, para uma mega estrutura, uma outra estrutura, uma grande diferença, né, de empresa. E como que você viu a sua evolução da Elza de lá para a Elza de hoje? E o que você aconselha para as pessoas que estão chegando, para as pessoas mais novas, para as pessoas da sua idade daquela época, né, que estão chegando agora, para poder desenvolver uma mesma história que a sua, uma história de sucesso aqui dentro do escritório? Obrigada. Quando entrei dentro da empresa e era no Blue Chip, era um prédio comercial, eu não tive tanto contato com o meu gerente, eu ficava no 5º andar, ele do 10º, meu gerente, hoje diretor, o Eric Silva, setor de juros abusivos. E a época foi uma situação muito delicada, porque você não tem um contato ali com o teu gestor, não tinha uma estrutura de treinamento tão forte e qualificada como é hoje, fez total diferença. Então, uma dica que eu poderia dar para as pessoas que estão chegando hoje, essa semana, ou então ainda estão no período ali de treinamento, seria absorver o máximo de conteúdo possível de todas as pessoas próximas. Quando eu entrei, não tinha tanto exemplo, né? Não haviam tanto exemplos de gerentes novos, até vendedores novos. Eu sempre fui uma das mais novas da mesa e, de certo lado, isso é muito bom, porque eu pude ver que eu consigo estar próxima a pessoas grandes, aos monstros das vendas, como a gente costumava brincar, porque eu ficava em uma sala minúscula com mais de 20 pessoas, todos monstros, vendendo muito, ligando muito, e eu cheguei aqui muito pequena, né? Falava baixo, não sabia conversar com o cliente, não entendia sobre o produto, e estar próximo a essas pessoas com exemplos tão bons do meu lado foi o que me moldou, foi o que me trouxe aonde eu estou hoje e me ajudou a ser uma ótima vendedora. E agora, para finalizar, a gente sempre faz uma pergunta pro Dr. Bruno. Qual é a pergunta que você tem para fazer para ele? Doutor, o que você hoje nota que está sob seu controle, mas que revisado a fundo pode te surpreender? Fala aí, doutor. Quando se fala em precatório, muita gente ainda pensa em algo distante, complicado ou burocrático demais. Mas a verdade é que esse tema tem ganhado muito espaço porque envolve crédito reconhecido pela justiça e pode representar uma oportunidade interessante para quem quer investir com estratégia. Diego Santos, gerente do precatório. Diego, você está na empresa faz 1 ano e com 3 meses você já atingiu o cargo de gerência. E como que você informa para os seus clientes que o precatório hoje é um investimento seguro e rentável? Assim, porque como a gente trabalha muito com esses processos, a maioria das pessoas que têm um precatório são pessoas de idade. São pessoas que muitas das vezes pensam por morte ou benefícios que não foram pagados de aposentadoria. Então elas entram com um processo contra o governo para ter esses valores que não receberam há muitos anos. Então, muitas das vezes são processos que dão início há 10, 15 anos atrás. E o valor está parado, correu por tanto tempo, o advogado trabalhou nesse processo por 10, 15 anos, e às vezes o governo, às vezes não, quase 100% dos casos o governo demora 10, 15 anos para expedir um precatório e ainda inclui aquele beneficiário que às vezes perdeu um parente, que perdeu uma perna, que não teve seu salário pago direitinho, sua pensão, a sua aposentadoria, então ele está ali esperando sem esperança, né, na mão do governo. Então a gente costuma entrar, eu mesmo costumo passar para os meus funcionários que assim, você está entrando oferecendo uma oportunidade de um sonho, você está vendendo um sonho. É uma oportunidade de você ter esses valores com liquidez, sabe? Você tem ali 200 mil parado, um dinheiro parado e tá lá, parado na mão do governo. Às vezes, muitas das vezes as pessoas estão passando de necessidade, mas não vendem porque acham que o governo vai pagar e não é o que acontece. Então a gente entra mais como, não para tirar proveito, mas para oferecer uma oportunidade dessas pessoas, muitas das vezes de idade, muitas das vezes não, quase sempre de idade, realizar sonhos. As pessoas às vezes têm problemas de saúde, passam necessidade, não tem uma casa própria, não tem um carro próprio, não tem nada. Então, como a gente faz, pede para os clientes gravarem vídeo de cliente viajando, realizando sonho, comprando casa, comprando carro. Então, a gente sempre entra na ligação com essa intenção, com essa vontade de fazer o cliente realizar um sonho. Como todos aqui estão para realizar um sonho, a gente já entra na ligação para fazer o cliente realizar um sonho. Tirar uma ideia ruim da cabeça dele e implementar
uma ideia boa, uma ideia de investimento e de sair do aperto para flexibilizar a vida financeira e fazer um investimento, sanar uma pendência e investir. E no final a gente sempre faz uma pergunta pro Dr. Bruno. E qual a pergunta que você tem para poder fazer para ele dessa vez? Olha, eu demorei um pouquinho para pensar nessa pergunta, mas, doutor, ao longo desses 17 anos que o senhor tem de excelência na área de direito, de escritório, eu queria saber das dificuldades que o senhor passou, das ideias de inovação que o senhor fez na empresa e implementou para que funcionasse da forma que funciona hoje. Fala aí, doutor. O direito de trânsito está muito mais presente no dia a dia do que muita gente imagina. Ele envolve situações como multas indevidas, suspensão da CNH, cassação do direito de dirigir, acidente, responsabilidade do condutor e até questões ligadas à documentação do veículo. Muita gente só se preocupa com a ajuda quando o problema já está grande, mas a orientação jurídica certa pode fazer a diferença desde o início. Dr. Yuri Elias, advogado e especialista em direito de trânsito. Doutor, o senhor, como está há muito tempo aqui no escritório, já resolveu diversos casos de direito de trânsito. O que fazem as pessoas procurarem o senhor para resolver essas questões? A maioria dos nossos clientes busca sempre com uma grande problemática de lei seca, acho que 90% dos casos, não respeitou o limite de velocidade ou sinalização e até estacionamento irregular, também rebocado pelos órgãos públicos, também. Esses veículos também são multados e eles buscam a gente para estar tratando de forma judicial essas multas. Doutor, em relação aos casos, quais casos o senhor considera mais difíceis de tratar, juridicamente falando? Sem dúvidas, lei seca, porque devemos analisar ponto a ponto os requisitos, o que levou, ele está sendo notificado sobre essa multa. Então, se ele ingeriu de fato bebida alcoólica, se o aparelho estava devidamente regular, no momento da aferição. Então, tudo isso são detalhes que precisam ser verificados antes mesmo de judicializar. E no final a gente sempre tem uma pergunta para o Dr. Bruno. E qual é a pergunta que o senhor tem dessa vez? Dr. Bruno, se o senhor fosse começar hoje do zero, o senhor usaria o mesmo trajeto ou mudaria a rota? Fala aí, doutor. Agora a gente vai conferir um depoimento sobre uma cliente que foi atendida pelo nosso escritório. E eu já faço um convite para você que tem cliente aqui do Rio de Janeiro e gostaria que ele gravasse um vídeo, um depoimento. Isso ajuda a gente a fortalecer a nossa marca. Além do mais, isso ajuda também a gente ficar perto do cliente. Vou pedir para o pessoal rodar o VT da Rosemary e vocês vão acompanhar agora. Perder alguém já é difícil. No caso da Rosemary dos Santos, a dor veio acompanhada de uma longa batalha judicial. Após 5 anos, ela conseguiu o reconhecimento da união estável e o direito à pensão por morte. Com o apoio jurídico do nosso escritório, a decisão trouxe mais do que o retorno financeiro. Garantiu dignidade, alívio e reconhecimento de sua história. Dona Rosemary, conte para nós a sua história. Eu dei entrada, no centro de Santa Cruz, onde tinha uma outra unidade. Eu não sabia da existência aqui da Barra, E aí eu dei entrada em 2020. Se eu não me engano, ele faleceu em setembro, 29 de setembro. E eu dei entrada em 10, 15 de outubro do mesmo ano. Fui muito bem recebida lá. E as pessoas foram me dando como um andamento do processo. Como estava. Houve uma época que teve até um início de um princípio de um arquivamento, que o rapaz que me atendeu, o estagiário, falou, não, vamos reabrir, você quer reabrir? Vamos reabrir novamente, porque eu precisava da união estável, porque eu não tinha documento algum que rezasse isso. E aí foi aí que eu constituí o advogado por causa disso, para que me desse a união estável. Não foi fácil, foram 5 anos de luta, mas eu consegui. Eu nem acreditei, sabe? Porque eu, bem dizer, eu já estava dando o caso como perdido. Sim. Sabe? Porque é tanta coisa que se pede, é tanta coisinhas, que você fica desanimado, E 5 anos, gente, é muita coisa, Eu fiz tanta coisa durante 5 anos, trabalhei tanto, Mas hoje eu me sinto realizada.
sabe? Sei. E satisfeita com o escritório. E não tem, assim, eu fui muito bem acolhida, sabe? Por todos, não só pelas doutoras, mas assim, quando eu chegava ali embaixo na recepção, já era assim, eu fui acolhida. Um alívio. Sabe? Assim, eu fui muito bem acolhida por todos. Eu estou muito satisfeita, né, com o escritório, com a doutora Érica, né? Eu tenho assim um carinho muito grande por ela. É como eu falei, eu recomendo e vou recomendar o escritório para todas as pessoas que precisarem. Esses foram os destaques dessa edição do nosso Minuto DAP. Uma semana marcada por temas que mostram como o direito, a economia, a informação e a organização interna caminham juntos no fortalecimento do nosso trabalho e da nossa atuação institucional. Obrigada pela companhia e até a próxima edição com mais análise, mais repercussão e os assuntos da imprensa e do Brasil. É com você, doutor Bruno.